Já corta e já é fácil já. Railton, é o É seguinte, só comer um pouquinho ó, a ideia nossa era a seguinte, a gente montar um material, fazer uma entrevista para divulgar e Certo. inspirar, Sim. entendeu? Porque eu falo, pô, tem um material, mas a gente, você não produz, você poderia produzir texto também, Aham. mas independente disso, você contar a tua trajetória para inspirar Sim, sim. a gente, entendeu? A gente divulga isso aí. Então, Sim. ó, se você poderia começar falando um Você já pouco da... quer ir para essa parte aí? Ou antes do lanchinho ou depois do lanchinho? Não, a gente vai... Ah, Ó, então você, por exemplo, você fala um pouco da sua trajetória, assim, a origem da sua família. ah tá. Você cresceu aqui na Zona Leste, como que foi? Só pra gente... porque eu acho interessante, o cara fala, pô, o cara, Railton é da periferia. Sim, Eu acho a minha interessante. história é a história de muita gente, né? A diferença é que eu estou buscando saída, né? E o Sim. pessoal, muitos já se acomodaram e acha que não tem jeito mais, né? Então eu acho que tem sim. Que eu publiquei um material aí sobre o Caldeirão. É uma região no Nordeste. Quando, no tempo daquele Santos Padroeiro lá, Padre Cício. Padre Cício, justamente, discípulos do Padre Cício, que resolveram fazer bem na época da 17, 18, 19, da Revolução Espanhola. Eu achei até interessante que enquanto tinha uma revolução para coletivizar a terra e sem governo, né? No Nordeste teve alguma coisa assim também. Vim saber há pouco tempo. Chamada Caldeirão. Uma região muito fértil lá do Nordeste que No interior, no sertão eles do Pernambuco. começaram a produzir. Foi assim, ó, quando a seca vinha, Eu esqueço como tinha que dar uma solução para isso aí. Então eles pegaram essa região e começou a atrair muita gente. E começaram a produzir muito, viu? Sim. E aí a produção era distribuída. Tudo coletivizado, o pessoal tinha onde Nada morar. de dinheiro, era tudo coletivizado mesmo. E Começou a ter muita gente, porque os caras eram praticamente e escravos, né? os fazendeiros, né? Os Começou a perder fazendeiros, o pessoal, né? eles começaram a perder empregado, porque o Que era, cara falava, porra, era quase escravo lá, né? eles iam visitar o Caldeirão e gostavam. Caramba, é tão legal aqui, tanta alegria, fartura. E eu trabalho, mal dá para sustentar minha família com o que eu recebo. Então os fazendeiros ficaram com medo do movimento lá. E disseram que era comunismo. Sim. Disseram que era comunismo e começaram a mandar tropas estaduais, federais, jagunços, e praticamente destruíram toda... Quem me mandou esse material foi o Júnior. O Júnior que descobriu esse material e me mandou. Então, tem casos assim, sabe? Toda parte tem momentos da história em que o povo percebe que dá para você levar uma vida boa se organizando, se juntando, né? Porque, olha, por exemplo, para você construir uma casa, tronco, se você pega um machado, você consegue derrubar a árvore e você consegue cortar o tronco, mas se o tronco é muito pesado, você não consegue movê-lo, né? E quando é muita gente, quando é bastante gente, ou gente suficiente, dá para você construir essa casa rapidinho. Construir uma casa de uma família, de outra, daqui a pouco está todo mundo já com sua casa. O filme Fugitivo tem uma cena de uma comunidade construindo Do Harrison Ford? esse mesmo. Construindo um silo
E é uma cena muito bonita, demora uns 5 ou 6 minutos, com um fundo musical, de música clássica, né? E o povão lá, bem rapidinho, constrói. Então, a ideia é essa, quer dizer, na história houve esses momentos, mas esses momentos não aparecem nos nossos livros de história, de geografia, de ciência política, esses momentos não aparecem. Só aparecem instâncias de poder, né? Mas instâncias de povo se organizando são raros nos livros, mas são muito frequentes na Camélia mesmo. Teve uma época em que a Yolanda, uma senhora lá, líder da região, ela deu na telha dela ir para o Brás comprar sacas de arroz, de feijão, de batata e carne seca, e trazia no caminhão e vendia a preço de custo para a própria comunidade. Então ela pegava o dinheiro e ia lá de novo. Então, mês após mês, ela conseguia abastecer famílias lá que passavam necessidades. E ela conseguiu... muito mais barato. Muito mais barato. Então, esse tipo é uma prática assim que não é o projeto que a gente está falando, né? De uma coisa que engloba toda a vida da gente. Foi só o aspecto alimentar, né? Que ela resolveu lá, naquele momento. Agora, você cresceu aqui na Zona Leste? Sim, eu nasci no Piauí. Eu cheguei aqui na Zona Leste com 5 anos de idade, nessa região onde é o Pantanal, né? Que enche d'água. Na várzea do Tietê? Eu lembro, era uma casa. Cada casa tudo casa geminada. E cada casa eram 10 famílias e eram 2 quartos e um banheiro para todo mundo, para todas as famílias, né? Era um casal com os filhos dentro do mesmo quarto? Exatamente. Então... Você tinha quantos irmãos aí? Um irmão, meu irmão mais velho. Ele hoje é agrônomo aposentado. Mas a gente mudou para Pedroso. Seus pais eram alfabetizados? Sim, a minha mãe e o meu pai tinham muita terra na Bahia. Né? Tinha muita terra. A família assim, uma família abastada em propriedades, né? Sim. Mas houve um problema lá com relação a diamantes, né? E política pelo meio, e meu pai foi ameaçado de morte. Ele era garimpeiro e começaram a perseguir algumas famílias lá, chegavam de helicóptero ameaçando todo mundo, né? E eles tiveram que abandonar tudo lá e vir para cá. Chegaram aqui praticamente sem nada, né? Algum coronel dominou lá? Exatamente. Foi o coronelismo lá que expulsou eles de lá. Então... E vieram aqui com pouco recurso. Mas alfabetizado, meu pai sabia ler e escrever, minha mãe também. E minha mãe era costureira, né? E ele conseguiu um terreno aí na Pedroso. O cara comprou o terreno, olha só como é que funciona. O cara comprou o terreno e não tinha dinheiro para construir. Então, ele constituiu uma dívida e essa dívida quem pagou foi meu pai, né? Pagando o aluguel da casa. E depois desses 7 anos que meu pai morou nessa casa aí, ele conseguiu comprar esse terreno aqui, que a gente está conversando agora. Eu vi essa casa crescer, né? Seu pai morou aqui? Sim. Quando tinha só chão batido aqui, né? Meu pai trabalhava na Matarazzo. Ele trabalhava em 3 horários diferentes. Olha só que loucura.
uma semana era um horário, outra semana outra semana outra. Né? Olha só o que isso não fez na cabeça dele. Ele faleceu de câncer, minha mãe também morreu de câncer. Esse pessoal que trabalhou na nitroquímica e na Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, aí no Amelino, teve um estudioso aí que fez uma pesquisa, na nitroquímica praticamente todas as pessoas, os velhos, morreram de câncer mesmo, nitroquímica. E na Matarazzo, que eles faziam papel, né, também tinha muita química lá. Sim. Acredito que o câncer do meu pai veio de lidar com esse material aí, contaminado. Agora, agora um pouquinho. Você, por exemplo, pelo que você conversou com a gente, você participou, teve envolvimento com o movimento sindical, movimento por moradia, você participou até da fundação de um diretório do PT, né, aqui na Zona Leste. O que te sensibilizou para você, para essas lutas? Acho que desde da família, tudo. Você falou aí moradia, o que mais? Movimento por moradia, movimento sindical e fundação do PT. Então, vamos começar pelo PT. Como se deu esse movimento? Então, nessa época que a Yolanda estava fazendo esse trabalho de comprar coisa lá na zona cerealista, sim, e repassar, o marido dela veio até em casa e falou, olha, assina aqui essa ficha aqui que a gente vai criar um Partido dos Trabalhadores, né? Aí o João, muito amigo meu... Em 80 ali? 70, 78? Não, deixa-me ver aqui, peraí. Eu saí do PT em 83, quando o Zé Dirceu surgiu lá com a articulação do 113. Então foi 79, 80, por aí, 81. Sim. Né? Ao mesmo tempo, também tinha um movimento para a fundação da CUT. Né? O PT e a CUT nasceram quase que juntos. No caso, peraí, foi 79, 78, o Lula já era muito conhecido como maior liderança, né, de esquerda no Brasil. Nesse tempo eu estava no Exército de Salvação, de 77, 76, 75 eu estava no Exército de Salvação. Você já era bancário também? Não, eu me tornei bancário no concurso do Banespa em 79 que eu comecei a trabalhar. Né? Em 78 trabalhei no Itaú, em 77 eu era do Exército de Salvação, como oficial. Sim. Do Exército de Salvação. Então, essa movimentação aí do Lula jogando multidão para o Vila Euclides, né? Me atraiu essa ideia de me juntar ao projeto do Lula e tal. Então, eu entrei no Banespa em 79 e imediatamente já comecei a me envolver. Inclusive, a primeira greve dos bancários, depois que foi estabelecida a ditadura, a primeira greve foi em 79, em setembro de 79. O Chiquem, ele havia acabado de tomar o sindicato, né, junto com o grupo dele lá, botou os pelegos do partidão para fora, né, e se instalaram como um sindicalismo que não tinha nada de pelegagem, né, um sindicalismo assim bem autêntico mesmo. Mas com o tempo, e conforme a CUT foi se estruturando e o PT também, aí eles começaram a se pelegar, né. No caso do PT, realmente, no processo de fundação do PT, se estabeleceu um diretório aqui em São Miguel. Eu era do núcleo, que naquele tempo era assim, eram núcleos que formavam o diretório. Um núcleo em cada vila. Então tinha o núcleo do Jardim das Camélias, que eu era membro lá, a gente se reunia. Todo mês a gente se reunia no núcleo, no diretório. Às vezes, semanalmente, a gente se reunia no núcleo.
E aí me escolheram como tesoureiro do diretório do PT de São Miguel. Né? Então, eu fiquei nesse PT e CUT só até 83, quando eu vi que não havia condições de continuar, porque eles estavam se tornando um sindicato tradicional e uma central tradicional, pelega, e o PT um partido tradicional também, pelego, que não era aquilo do começo, né? Então esses caras aí, Rui Falcão, Zé Disseu, essa turma, o Zé Genuíno, vinha muito aqui na Zona Leste. Eu conheço essa raça toda, né? Conheço todos eles. E eles decepcionaram a mim e a muita gente. Né? Não foi só eu que saí do PT em 83, não. Muita gente saiu, muitos amigos meus saíram assim tudo de uma vez. Agora, por exemplo, para além das decepções, o que você guarda de positivo em tudo isso? Olha, o positivo é que a ditadura caiu, né? Quando surgiu aí a proposta das diretas já, que essa turma do PT e da CUT participou, né? Quando surgiu, eu lembro, foi um encontro lá na frente Não, deixa, pode ir aqui. na frente do Pacaembu. Sim. Eles chamaram todos os núcleos e diretórios e grupos sindicais de informação e fomos tudo para lá. E foi bonito. E pela primeira vez a imprensa viu, né, o povo fazendo alguma coisa. Né? E em plena ditadura apareceu uma manchete lá na Folha de São Paulo dando todo destaque àquele encontro lá, que era o primeiro encontro em favor da diretas já, né? Eu comprei um pão assim, não sei se vocês gostam, pão assim. E depois, Tá ótimo. Tá bom? depois, esse movimento das diretas já, ele foi como que Eu não sei, né, se vocês... Ó, tá bom? Não, tá ótimo. um monte de político viu aquilo ali e se apossou, né? Tomou conta. Os caciques da política aí do MDB, né? Sim. Da oposição à ditadura aí, oposição entre aspas, né? Eles, Ulisses Guimarães, né? Aqueles caciques tudo lá, se juntaram. Empresários também se juntaram. Fizeram aquele comício monstro lá debaixo do viaduto. Mas você ajudou a, digamos assim, a mobilizar na Sim, base não, para a direta já? Claro, aqui Interessante. Porque, nas periferias. porque Já tá filmando foi, já? Não, era da CUT Informação, do PT Informação, estava automaticamente envolvido nesse processo. porque foi um dos maiores movimentos populares, Foi. não é? Foi, que o mas Brasil é já assim, teve, ó. né? Em caráter nacional, né? Sim. O problema foi que os caciques da política lá, eles se reuniram lá em portas fechadas e fizeram uma outra coisa diferente, né? Porque a ideia do PT era revolucionar toda a política. Parou aqui. Era alguma coisa, porque veja bem, quando estourou aí a ditadura, foi em 64, eu tinha 12 anos de idade. Eu não sabia nada desse negócio de política, de partido, né? Era um moleque. E eu cresci com isso sem... Eu perguntava por que os militares tomaram conta, né, do país, né? E fecharam o Congresso, fecharam as casas legislativas, fecharam tudo. É porque tinha muita corrupção. Né? Era corrupção. Já tinha essa desculpa, já? Então o exército resolveu intervir. Claro que a coisa não era só isso, né? E eu também, essa história, nunca engoli essa conversa, mesmo porque em 67, 68, 69, eu estudava no Dom Pedro, aqui em São Miguel, Colégio Dom Pedro, e tinha núcleos de resistência lá, né? Inclusive meu irmão, tá gravando. meu irmão estava um ano, 2 anos
na minha frente, né? O Dom Pedro era estadual? Estadual. Ou era federal? Estadual. Era estadual. Estadual, uma escola excelente. Naquela época, uma escola excelente. Viu? Uma escola que não tem objetivo, o ângulo, que eram professores de primeiríssima linha. Olha que legal. E a organização política, né, dentro das escolas, no científico, né, que chamava científico, né, que era o ginásio depois o científico, era alta. Alguns amigos do meu irmão foram mortos, né? Foram mortos. Naquela época eu ia pegar o trem aqui em São Miguel e tinha lá o Procura-se. E eu via alguns colegas meus do Dom Pedro, que estudava na sala do meu irmão. E eu participei também. Eles chamavam reuniões políticas, chamavam. Eles faziam festas, né? Faziam festas. E nessas festas o pessoal ficava conversando, né? É tudo gente da resistência mesmo. O meu irmão, por exemplo, a gente estava dando uma olhadinha aí nos arquivos do DOPS. Sim. Estava ele lá. Ele tá fichado Está lá. fichado lá. Ele teve que... Estava fazendo... A USP estava fazendo o curso de agronomia na USP em Botucatu. Sim. E teve a repressão chegou lá junto e ele teve que fugir. Teve que fugir para aqui, para São Miguel. E ficou um tempo até a poeira baixar, depois ele voltou e continuou o curso. Mas a coisa era brava. Qualquer momento de falar mal, você não podia falar. Né? Aqui na faculdade também eu fui do centro acadêmico, presidente do centro acadêmico administração, da administração de empresas. Em que faculdade? Aqui na Unixul. Unixul Aqui Itaquera? é Cruzeiro do Sul, Universidade de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Aqui em São Miguel. É São Miguel. Eu fiz esse curso porque só tinha... Eu era bancário, né? Só tinha administração e ciências contábeis, né? Eu falei, bom, já que eu estou no banco, fazer alguma coisa que tenha alguma utilidade na minha área, né? Administração. Foi os 5 anos mais desperdiçados da minha vida, né? Dinheiro que eu joguei foi jogado fora, porque para mim não serviu de nada, sabe? Esse curso não prestou de nada. Eu tenho o diploma aí, couro de carneiro, né? Não tem utilidade nenhuma. Tá. Serviu para mim ver o contrário, né? Para fazer pesquisa sobre o contrário. Daí você entrou no banco e também participou do movimento sindical no banco, né? Sim, participei, sim. A folha bancária mesmo, eu distribuía todos os dias. Ela saía diariamente. Você era filiado da CUT? Sim, sim. Eu distribuía aqui em São Miguel, banco por banco. Os caras, os funcionários mais velhos me conhecem aqui. Banco do Brasil, Caixa Federal, Bradesco, Itaú. Eu saía distribuindo diariamente, pegava e levava lá. No começo, né? Era tudo mil maravilha. No caso da CUT, eu cheguei a ser eu não lembro mais o cargo que me deram, mas era um cargo de coordenação aqui Com licença aí. na leste, né? Mas o processo de escolha foi manobrado, manipulado. E eu participei, mas depois que eu... Você estava numa chapa para ser coordenador da CUT Leste 2 aqui na dos bancários aqui. Não, de trabalhadores mesmo, da CUT mesmo. Da Central. O lance foi esse, né, do PT e da CUT. Eu acreditava nessas coisas aí. Eu acreditava. Eu não conhecia, né? Como é que é esse negócio de votar? Né? Nunca tinha votado na vida, né? Eu não sabia como é que era esse lance de votar. Né? Essas campanhas Eu lembro uma vez, eu era garoto, acho que 8, 9 anos, era Carvalho Pinto, governador de São Paulo. A minha mãe pegou uma faixa, que era um pano muito bom, e fez um calção para mim, né?
Só que aparece uma letra da faixa, todo mundo vê que é, né, de onde veio aquele pano, né? A faixa Uma faixa de governador para... propaganda do governo. Não, campanha eleitoral. Antes da... Então ela era um pano muito bom. Então ela fez um calção para mim. Né? Legal, né? Mas eu acho que apareceu uma letra, eu não lembro direito se não aparecia, ou se a história do pano espalhou, né? Aí o pessoal falava assim, olha lá o Railton com o pinto na bunda. Aí eu nunca mais eu... Que sacanagem, hein? Bullying, já é bullying, né? Eu não briguei com ninguém, não. Eu levei é só não usar mais e pronto, né? Só não usar. Só não usar e pronto. Mas eu me lembrei isso porque no Direta Já, né? Sim. A gente não tinha muita ideia do que era esse negócio de... Os velhão, sim. Entendeu? Os caciques da política, os Ulisses Guimarães, os Montoro. Esses caras sabiam desse lance de manipulação de eleição, né? Que tinha eleição, como você alça ao poder, se juntando com o empresário. Mas nós, jovens, não tínhamos essa ideia, entendeu? E a gente queria fazer a nossa política, né? Era assim... Tudo bem, vamos rodiziar, o vereador fica um mês, depois outro cara, não fica um cara só, entendeu? Vamos rodiziar. O cargo de vereador existe, tá? Mas é rodiziado, não é um... Entendeu? E o salário dele lá não era assim de você se enriquecer na política, entendeu? Era coisa diferente. E no fim, os velhão, né, acabaram fazendo a cabeça dos mais jovens, né? E aí surgiram essas novas lideranças aí, tipo o Chiquen, esses caras aí, que no fim acabaram trazendo, né, aquela política velha lá de volta. Né? Tá certo, acabou a ditadura, né? Mas a política velha continuou, né, da corrupção, do enriquecimento, você entrar na política para ter poder e dinheiro. O caminho mais fácil, né? É. O caminho mais difícil era ir na base e tudo. Railton, se você quer fazer paralelamente a isso, você falou que você ia no Exército da Salvação antes, né? Ali, na década de 70. Sim. Você participou de igrejas evangélicas, não sei se você participou da igreja católica também. Como que foi essa... Deixa eu falar do lance do Exército da Salvação. Em 72, 71, 72, eu fiz um concurso eu precisava trabalhar, né? Então eu fiz um curso para a prefeitura, escriturário, e passei. Era para trabalhar 6 horas por dia e o salário muito bom. Era muito bom o salário naquela época. Só que assim... Que ano que é? 71, 72. Sim. Na minha primeira semana de trabalho, primeiro mês de trabalho, eu era um exímio datilógrafo, né? Muito rápido. Primeira semana de trabalho, eles colocavam 5, 6 processos na minha mesa, né? Para mim dar encaminhamento. Então, em meia hora, 1 hora, eu fazia o trabalho. E eu ficava, das 6 horas de trabalho, eu ficava 5 horas sem fazer nada. E 1 hora eu trabalhava. Aí eu falei, eu posso sair, passear, ir embora? Eu já fiz o trabalho. Não, tem que ficar aqui para bater o ponto. Você entra 6 da manhã, meio-dia, você bate o ponto e vai embora. Mas eu não aguentava. E eu via lá os funcionários, meus colegas, lendo pornografia, gibi pornográfico, sabe? Pessoas já de 40, 50 anos, 60 anos, lendo gibi pornográfico, né? E eu ficava naquela agonia, eu falava, vou dormir. Ia pro banheiro, aquele cheiro horrível lá, né? E ficava lá 1 hora, não dava para ficar naquele ambiente, né?
eu queria ter alguma coisa para fazer. Eu sempre fui assim, né? Ou se diverte, ou lê, ou sei lá, né? Então não tinha como ficar ali. E eu comecei a ser assediado pelo meu chefe, que era homossexual. Eu não sabia, né? Ele começou a me fazer convites para visitar lá o sítio dele, não sei o quê, não sei o quê. Porque ele não tinha nenhuma manifestação Nada externa. contra, nada contra. Não, nada contra. Mas não parecia, o cara não desmonhecava, né? Então, ele era uma pessoa normal. Aí eu conversei com o meu, por que esse cara fica me chamando? Aí começaram a rir, né? A dar risada. Aí eu fui mais fundo e descobri que eu estava sendo assediado. Foi aí que comecei a sofrer certas perseguições ali no local de trabalho. E eu peguei, eu estava morando na Taguá, vi o trabalho lá do pessoal do Exército da Salvação. Mas você já era evangélico, não? Não, eu tinha sido expulso da igreja presbiteriana, né? Há uns 2 anos atrás. Né? Você foi a primeira igreja que você começou a frequentar? Foi? A primeira igreja foi a católica que minha mãe me levava quando eu era pequeno, né? Aqui em São Miguel mesmo. E depois a família toda se converteu. Eu tinha uns 15 anos de idade mais ou menos. Seus pais? E aí minha mãe começou a frequentar a igreja, meu pai não. A minha mãe, meu irmão e eu. A igreja presbiteriana. Aqui de São Miguel. São Miguel. Presbiteriana do Brasil. Então, teve um lance, acho que nos 17, 18 anos. Eu tive uma conjunção carnal com uma espírita e falei pro pastor, né? Eu fui pra cama com a mina, né? Aí o pastor, não, isso aí, a juventude, não sei o que lá, tudo bem, não sei o que e tal. Quando chegou no domingo, à noite, eu estava com meu irmão de um lado, minha mãe do outro, meus amigos todos eram tudo da igreja. Aí ele apontou o dedo assim, expulso, né? Expulso publicamente, assim. E tua família ficou? Não, e foi de surpresa, né? Porque eu não estava esperando aquilo. Então, para mim, eu fiquei arrasado, né? Então, me afastei e só me reaproximei lá no Exército da Salvação, lá na Taguá. Você tinha 18 anos? 17 anos. 17 anos. No Exército da Salvação que quando eu fui morar lá, foi na época que eu fiz o concurso na prefeitura, que eu fui morar lá na Taguá, era para trabalhar aqui em São Miguel, porque eu peguei uma das primeiras colocações. Mas sabe como é que é, né? Sempre tem politicagem aí que me empurraram lá para baixo e botaram alguém de baixo para menos classificado do que eu para trabalhar aqui em São Miguel, na regional. Então eu fui morar lá, não estava contente com o meu trabalho, embora recebesse um bom salário, né? Não estava contente. Deus não me colocou nesse mundo para ficar carimbando processo durante 1 hora e o resto da hora coçando o saco. Não me agradava aquilo, corrupção, sabe? Gente jogando dinheiro na minha mão para me fazer favores, né? O cara queria saber assim, escuta, tem um terreno assim, assado em tal lugar, está abandonado lá, eu quero saber o dono, quem é o dono, onde mora o dono. Ainda bem que isso já mudou, eu não posso passar isso. Ainda bem que hoje isso já mudou, isso não acontece mais. Pois né? Pois aí eu nunca fiz isso, é proibido passar informação, mas olha, eu vou te passar aí, mas não me peça mais nada, não manda, vai ser a primeira e última vez que eu vou fazer isso. Né? Aí quando foi cumprimentar, dá a mão aí. Aí eu vi que tinha um negócio aqui, né? Aí mas eu não quero isso aqui, pode levar embora. Não, isso aí é para você tomar um sorvete. E virou as costas e foi embora. Eu falei, não é legal isso, né? Não é legal. E essas coisas
E nessa época que eu trabalho na prefeitura, me ofereceram um cargo de fiscal também, né? Talvez eu estaria milionário, né? Se eu tivesse passando a mão, né? Desses anos todos aí até hoje, né? Eu não estaria aqui Você não estaria conversando comigo. conversando com você, né? Estava conversando com gente, né, poderosa aí. Cadilma. Então isso não me atraiu, nunca tive tesão por essas coisas. Qual era o projeto do Exército da Salvação? Era atuar junto às favelas, né? Eu cheguei a ler, naquela época que eu li o Darkest England, que foi o projeto do William Booth, do fundador do Exército da Salvação. Na mais tenebrosa Inglaterra. É. Isso. É um projeto social aquele lá, um projeto social, que que ajuda idoso, abandonado, criança abandonada, atua em meninas, prostituição infantil, viciados em drogas. É um projeto completo, dizem que é o segundo mais completo que tem. Era uma época que a Inglaterra estava feio mesmo. Foi em 1890 que foi escrito esse livro. E eu traduzi para o português, né? É um projeto... é ecologia também, já tem de saída nas casas pegando material reciclável. Tem tudo isso. É bem completo mesmo. Brinquedos para criança, né? E atua também na parte de elaboração de leis, porque a prostituição na Inglaterra naquele tempo, a idade de permissão era 13 anos. Quer dizer, uma menina com 13, 14 anos que se prostituía era legal, né? Aí eles conseguiram elevar essa idade. Ela podia trabalhar também nessa cidade lá, né? Sim, trabalhava também. 12, né? Também as empresas colocavam um banquinho para as crianças poderem alcançar a altura da máquina lá para poder operar a máquina, né? Isso é Revolução Industrial, em plena Revolução Industrial, isso aí, né? Então esse projeto do William Booth me atraiu muito. Daí que eu larguei a prefeitura, abandonei. Um ano depois eles mandaram carta: você quer voltar? Eu falei, não quero. Um ano depois que eu saí, ainda mandaram carta para mim. Que era efetivo, né? Falei, aí eu não queria voltar, eu vou para frente, né? Nada você falou, você já comentou nas nossas conversas aí que a gente teve, que você já foi expulso de outras igrejas também, né? Você falou agora da Presbiteriana, do Exército da Salvação, não sei, mas eu acho que tudo isso aconteceu também, os outros casos aí, foi por uma busca de seguir a Jesus, né? Uma busca de fazer uma crítica com a igreja, também isso criou alguns problemas. Sim, porque o texto do Novo Testamento, o texto do Velho Testamento dos profetas, não bate com a prática dessas igrejas, né? Com a prática dela. Essa hierarquia toda aí, né? E a questão mais recente aí da questão da violência, porque todas elas aceitam a violência como autodefesa e violência para imprimir posições majoritárias da sociedade, né? Apoiam a violência do Estado, violência legítima do exatamente, Estado. Então, esse monopólio do Estado de usar a violência é aceito nas igrejas, em geral, cristãs, abençoam, evangélicas, católicas, ou a guerra de forma legítima, pentecostais, exato. E tem uma contradição enorme nisso aí. Por exemplo, os adventistas, né, durante a guerra, não sei se Primeira ou Segunda Guerra Mundial, eles tiveram esse problema aí. Como é que eu vou matar o meu irmão lá da Alemanha? Eu sou adventista aqui em Nova York. O meu irmão é adventista lá em Berlim. Ele foi convocado para o exército de Hitler lá.
e eu fui convocado pelo exército do meu país. Como é que eu vou matar o meu irmão? Como é que o meu irmão vai me matar? Como é que nós vamos guerrear? Né? Então levaram isso para um encontro internacional adventista e essa questão pertinente. Então houve um racha na igreja adventista. Né? Aqueles que não aceitavam servir exércitos tornaram o movimento de reforma. A igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma. E os outros que aceitavam essa questão aí de mandar os filhos para o exército, a igreja adventista. Né? Igreja do sétimo dia. Aí dividiu em três, eu sei que tem 3 divisões aí. Tem o movimento de reforma, tem os adventistas e mais uma outra da promessa. Da promessa eu não conheço. Tem o Wesleyana, né? Não. A promessa é renovada, né? É tipo um pentecostal, versão pentecostal, não. Então é pertinente, os cristãos não podem guerrear contra cristãos. E nem contra ninguém, nem contra muçulmano. Não pode. Isso é totalmente contra o Agora princípio por exemplo, cristão relata para nós ama os inimigos. Né? Os outros episódios, o que te tirou das igrejas também? Porque você tinha me contado alguns episódios que te tiraram, não só você ser expulso, mas o que você deixou de frequentar também, né? Então, o que mais me chocou, assim, o que mais me atingiu e feriu mesmo foi do caso da igreja presbiteriana. Né? Que foi a expulsão. Presbiteriana, porque foi uma coisa assim doentia da parte deles, porque eles me chamaram durante a semana, o conselho lá da igreja, lá, né? Todos homens, só homens. E eles queriam detalhes, né? Então, era virgem a moça, né? Porque era uma menina muito, muito bonita, né? Ela morava na mesma rua da igreja. Como que foi? Como que não foi? Mesma rua. Então, eles queriam muito detalhe. E eu fiquei assim, meio sem jeito, mas é a igreja, né? Os irmãos, né? Não tem que esconder nada, vamos colocar. E quando chegou no domingo, a expulsão. Né? Isso aí me arrebentou, foi com uma porrada, assim, como você não está esperando. Depois que você falou lá na reunião, estava tudo certo. Né? Não, tudo certo, não. Você confessou, Isso, é. pediu perdão e tal? Não, eu não tinha que pedir perdão de nada, porque, né? Eu estava querendo me casar, eu estava trabalhando, né? Eu estava querendo me casar, a gente antecipou lá o processo, a lua de mel, né? Então, a minha intenção com relação à garota era das melhores possíveis, né? Eu queria mesmo. Eu tinha a maior paixão por aquela menina, eu queria me casar com ela. Mas essa minha expulsão e os bochichos que surgiram lá na rua da igreja, dentro da igreja, fez com que ela rompesse comigo, entendeu? Eu não deixei de ser cristão quando me expulsaram Até a própria esposa do pastor João Silva, já faleceu. Hope Gordon Silva, que era a esposa dele, acredito que seja viva, era professora de inglês, era norte-americana. Ela chegou para mim e falou assim, olha, foi um absurdo que fizeram com você. Né? Absurdo. Se não queriam você dentro da igreja, então conversava em particular, né? Eu era menor de idade ainda naquela época. Conversava em particular, pedia um afastamento, ou estimulava, se casa, né? Se casa com a moça. Sim. Não é? Mas essa atitude assim, brutal de expulsão pública, com o dedo em riste, assim, sabe? Foi uma coisa... Outra coisa também que eu me lembro do Ernesto Ognini, que ele visitou a igreja presbiteriana e hoje eu sei que ele era um colaborador da ditadura. Ele era da Vila Mariana, não é isso? Ele era tido como um santo, como um evangelista, um santo que convertia, que cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, que
onde ele chegava, o ar se movia, sabe? Então criaram essa expectativa Esse é toda. meu neto, Erickson. E a gente sentia até um arrepio, viu? Tem um arrepio, aquela figura, sabe, tão badalada, entrando assim, né? Sim. E lá em cima do púlpito, né? Parecia que a gente até arrepiava. Nossa, Deus baixou na terra. Tudo mentira, né? Porque a gente sabe hoje que foi um filho da puta aí que colaborou com a ditadura, né? Entregou pastor, entregou gente aí para ser torturado. Quer dizer, um ser abjeto, né? E era apresentado como uma pessoa cheia de santidade, tudo, que não era nada disso. Meu irmão mesmo falava para mim, o Enéas Sobnini, né? Tal. Putz, sem saber que... É. E meu irmão também, ele acabou se afastando. Quando ele foi estudar em Botucatu, ele se afastou da igreja. Você sofreu algum tipo de preconceito por causa da tua origem, tua cor dentro da igreja? Olha, Porque a gente nunca, eu não me senti. Você foi Eu bem não me senti. recebido? Eu achei mesmo que a minha expulsão não se deveu a isso, né? Se foi, eu não sei. Se foi, eu não sei. Porque o João Silva, ele era nordestino também, né? É a pele meio escura também, né? Então não tem. A esposa dele norte-americana, de branca, de olho azul, né? E não vi assim, não, foi mesmo coisa de religioso, de fariseu, tá? Farisaísmo, né? Agora, você tinha comentado que algumas figuras dentro da igreja te influenciaram positivamente. Você tinha comentado de um pastor do Exército da Salvação, eu acho que o Christopher Parker. ele é inglês, né? É inglês, é. Então, ele é uma figura assim, bem progressista e tal. Não, era uma pessoa extraordinária. Ele foi a pessoa mais importante que me influenciou para o Exército de Salvação, para trabalhar lá dentro como oficial. O Parker. Ele inclusive, ele trazia ideias, né? Ele falava assim, olha, o Exército de Salvação não é uma camisa de força. Você pode se sentir à vontade, né? E, inclusive, ele tinha umas ideias lá que, para a época, era revolucionário. Ele não acreditava em milagre. Olha só. E nem em anjos. Ele falava, naquele tempo ali, Cristo curava mesmo as pessoas, mas por uma medicina natural, hidroterapia, trofoterapia. Os essênios eram exímios curadores, né? Mas eles usavam processos naturais para curar as pessoas, né? Barro, né? E então esses demônios também ele não acreditavam. Esses demônios aí que saíam, as pessoas pensavam que eram demônios, né? Mas uma palavra doce, um amor, né? Uma compreensão ali e um vivenciamento ali, vendo o que aquela pessoa, a causa do problema, né? Aqui em São Miguel, ele? Não, lá na Taguá. Na Taguá. Embora aqui em São Miguel tenha o Exército de Salvação. Taguá é no centro. É no centro, lá na esquina com a São Joaquim e a Taguá fica o Exército de Salvação. Né? Você desce na São Joaquim e desce, já está lá. E o Parker, ele conhecia muito, ele lia demais, sabe assim, e ele criou um painel. Quando você entrava na igreja, no corpo, né, no caso, não é igreja, é corpo, o corpo central de São Paulo, tinha um painel lá com um monte de livros espirituais, né, Leonardo Boff, até autores católicos. E então ele vendia isso aí? Sim, ele comprava e vendia a preço de custo. Ele procurava o preço mais baixo e colocava lá, né?
pessoa comprava só para repor o dinheiro, não, nenhum lucro em cima desses livros. Né? Então, eu trabalhava na prefeitura, eu ganhava bem e comprava tudo. O que chegava lá eu comprava, entendeu? Comprava e lia, não é comprar e guardar, ele comprava e lia. Então, esses anos que o Parker ficou lá, eu gostava das ideias dele e ao mesmo tempo, de onde ele tira essas ideias, né? Deve ser desse material. Mas ele Esses destoava... livros da ASTE mesmo, a Associação Seminário Teológico Evangélico, os profetas e Jesus, tem um dessa grossura assim, né? Jesus com um V, né? O U é com V, na capa. Né? Eu lia, eu devorava aquilo ali, né? Devorava. Então, a minha formação cristã veio mais aprofundar, né? Veio mais da intervenção do Parker. Mas ele destoava um pouco da postura dos outros, do Exército da Salvação? Sim, tanto que fizeram... Quando eu fui fazer o colégio de cadetes, que é o seminário, né? Sim. O seminário, os caras fizeram uma reunião de oração, os oficiais, para expulsar o demônio do Parker. Porque o Parker estava contaminando, ensinando coisas erradas. Mas como o Parker ele te contaminou, então. O Parker era inglês, né? Sim. E o Exército de Salvação nasceu na Inglaterra, né? E o lugar mais forte do mundo é na Inglaterra, né? As bandas, os povos lá, né? Ali foi o berço, né? O berço. Então, ninguém tinha nada para falar contra ele, porque ele conhece o Exército de Salvação mais do que ninguém, né? Mas os oficiais brasileiros, e até estrangeiros, tinham uns caras da Nova Zelândia, né? Canadense, reuniram, vamos fazer uma reunião para expulsar o demônio do Parker. E depois, não demorou muito, o Parker acabou indo lá no Colégio de Cadetes para ser o diretor do Colégio de Cadetes. Né? Ele foi... Acho que essa história se espalhou, né? E o general, é assim? Botou ele como diretor do Colégio de Cadetes. Então ele era bem influente no Brasil, internacionalmente. Assim. Sim, não, e ele usava, para os argumentos dele, quando ele pregava, ele usava, na maior parte das vezes, autores salvacionistas, frases de generais, né? Desde o William Booth até hoje, passaram vários generais, né? E ele usava frases desses caras, né? Para fortalecer os argumentos dele. Então não tinha como, né? É que, não sei, o conservadorismo é uma coisa terrível mesmo, né? Que quer ser mais realista do que o próprio rei. Teve outros religiosos? Uma vez você contou que foi inspirado também por católicos, né? Episódios aqui da paróquia aqui de São Miguel, que você contou de forma positiva, né? Coisa da construção aqui da paróquia. Ah, sim, sim. A minha mãe, ela não cansava de repetir essa história, né? Porque surgiu aí a ideia de fazer uma igreja matriz aqui em São Miguel, né? Porque a igreja matriz aqui católica era pequenininha, feita pelos índios já há muito tempo. Já é uma igreja muito antiga, que é até turismo aqui em São Miguel, né? E começaram a construir essa igreja aí. Só que o padre, ele pegava o tijolo, né, doado pelas empresas e pelos dízimos, ele pegava o tijolo e dava para as famílias pobres construir. Olha só. Entendeu? Chegava, o povão ia lá, pegava, e ele estimulava isso. Então demorou para ser construída essa igreja. Demorou. O padre fazia de tudo para demorar, né? Por que dava para construir umas 5 igrejas. Por que a gente mandou tanto ele desviava, cimento, desviava mesmo. Desviava. Esse é um bom sentido. É um bom desvio, né? Não era para o bolso, não era para... Desviava para o bem, né? E ele fez isso aí durante muitos anos. Eu acho que uma das igrejas que mais demorou para ser construída foi essa daí. Né? Até que chegou num ponto em que não tinha jeito, tinha que... Mas enquanto
enquanto ele não construiu, olha, dezenas e dezenas de famílias construíram casa com o tijolo da igreja. Isso aí. Vamos... Ah, e também o Dom Angélico Sândalo, também Dom Angélico, quando ele trabalhou aqui em São Miguel, tinha muita morte aí desde Itaquá, Suzano, Calmon Viana, até o Brás, não tinha proteção na linha do trem. Entendeu? Não tinha muros entre as crianças. Acidente, o trem atropelando? Atropelando, criança mesmo, né? E ele fazia missa. Ele chamava... A missa não vai ser na igreja hoje, vai ser na linha do trem. Olha só. Pode avisar aí que não vai passar trem, que hoje não passa trem. E se passar, vai ser por cima de mim e de todo mundo. Não passa. E não tinha polícia, não tinha ditadura, não tinha nada que impedisse, porque ele mobilizava. Ele tinha poder de mobilização, entendeu? Então a ditadura não queria bater de frente com a igreja, né? Nesse ponto aí ele encarou mesmo. E conseguiu. O governo federal acabou construindo os muros. Esses muros aí. E ele queria tudo assim, o máximo que... Aí é coisa positiva também. Isso para mim Isso inspirou. É fé cristã. Isso para mim é você botar em prática o que Cristo ensinou. Entendeu? Tá bom.